Olá, está começando o quarto episódio do podcast Composição A3, podcast do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridos pela Campo Ordinário. Eu sou a Juliana Faria, assistente de comunicação. Esse podcast é resultado da soma dos nossos 3 eixos temáticos. Então aqui você vai encontrar temporadas e minisséries sobre arte, música e meio ambiente. E essa é a temporada Felícia, uma minissérie com 6 capítulos que vai conversar, discutir e refletir sobre a vida e obra da artista Felícia Lerner. A gente tem um encontro marcado aqui 2 vezes ao mês, de março a maio. No último episódio, nós falamos sobre a fase a caminho da abstração, e nesse vamos nos aprofundar na fase abstrata da artista Felícia Lerner. E agora, eu deixo vocês com a Ana Clara, que ao lado da Leandra e do William, compõe essa conversa a 3. Então se ajeita aí que o papo já vai começar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso 4º episódio da temporada Felícia. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Clara e faço parte do núcleo educativo do Museu e Auditório. Sou uma mulher branca com 1,70 m de altura, meus cabelos são castanhos escuros e estão soltos na altura dos ombros. Também uso óculos de armação preta. Hoje estou vestindo um sobretudo preto com a logo da instituição do museu e um cachecol azul claro. Oi gente, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a Leandra, sou pedagoga e trabalho no núcleo educativo aqui do Museu e Auditório. Eu sou uma mulher de pele morena, tenho 1,58 m de altura, cabelos escuros e ondulados que estão soltos. Uso óculos de grau de armação fina e preta e estou vestindo casaco preto com a logo da instituição e um cachecol azul e rosa. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e vindas a mais um episódio. Eu sou o William. Sou educador do Museu e Auditório, sou um homem branco com 1,87 m de altura, meus cabelos são castanhos, escuros e pouco ondulados. Eu uso um óculos de armação preta e dourada. Hoje estou vestindo um blusão preto com uma jaqueta marrom por cima. Bom, pessoal, no último episódio conversamos um pouco sobre a fase a caminho da abstração, da artista Felícia Lerner, que vai de 1958 a 1961 e compreende 18 obras do nosso acervo. Contextualizamos de forma geral o ambiente artístico da década de 50, principalmente no Brasil, um período marcado pela introdução da arte abstrata, que passa a ser reconhecida e premiada pelas instituições que legitimam a arte, em especial pelas Bienais de São Paulo. Desde a sua primeira edição em 1951, o evento foi campo para o início dos debates que modificaram radicalmente o cenário artístico nacional. De acordo com a pesquisadora Marina Cerchiaro, abre aspas, as Bienais de São Paulo representavam de alguma forma as expectativas a respeito de um futuro imaginado pelas elites artísticas, políticas e econômicas da cidade. Tratava-se ainda da consolidação de um processo de modernização econômica, social e cultural ocorrido ao longo das décadas de 40 e 50 no país, e mais especificamente na cidade em questão. Fecha aspas. Com a final da Segunda Guerra Mundial, as décadas de 50 e 60 foram marcadas pela polarização mundial e seus projetos de internacionalização. A promoção e difusão da arte foi uma importante estratégia utilizada durante a Guerra Fria, não só pelos países centrais, mas também pela elite brasileira, que, de acordo com a historiadora, possuía seus próprios projetos de internacionalização. Prova disso é o registro da fala do diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Lorival Gomes Machado, no catálogo da primeira edição da Bienal. Abre aspas. Por sua própria definição, a Bienal deveria cumprir 2 tarefas principais. Colocar a arte moderna do Brasil não em simples confronto, mas em vivo contato com a arte do resto do mundo, ao mesmo tempo que para São Paulo se buscaria conquistar posição de centro artístico mundial. Fecha aspas. Os estudos mostram que as Bienais de São Paulo foram se tornando a principal arena de debates entre 2 tipos de abstração. A informal ou abstracionismo lírico, que vincula-se à ideia da manifestação dos sentimentos do próprio artista. E, por outro lado, o abstracionismo geométrico, ligado ao movimento construtivista brasileiro, que, de acordo com a pesquisadora Maia Gonçalves Fernandes, buscava a transposição das estruturas invisíveis da realidade por meio da matemática e da geometria.
Então, hoje, nós vamos continuar conversando sobre todo esse contexto artístico descrito no episódio passado. Mas o foco agora é a fase abstrata exposta a céu aberto no Museu Felícia Lenner. A exposição, que é dividida em 5 fases, tem na fase nomeada como abstrata 2 séries de trabalhos. As cruzes de 1963 e as estruturações de 1964 e 1965. Partindo desse ponto, desse período de intensos debates, onde a figuração passa a ser problematizada e se tem a emergência do desenvolvimento do abstracionismo no Brasil, é que a gente vai dar seguimento no nosso bate-papo, buscando estabelecer também as conexões das obras com os episódios biográficos da Felícia Lenner. Vamos lá? E aí, pessoal, é importante a gente comentar que são com as obras abstratas, principalmente com a série Cruzes, que a Felícia Lenner alcança, segundo o crítico de arte Frederico Moraes, o ápice da sua produção artística. A série conta com 6 obras, todas feitas de bronze e em exposição aqui no museu. Porém, existe ainda uma outra obra da mesma série, mas com um nome diferente, no caso, Composição, que está lá no acervo do Tate Gallery em Londres. Isso mesmo, Ana. O Frederico Moraes, ao comentar os principais aspectos dessa série, a descreve como as peças mais abstratas de toda a produção artística da Felícia, em função do arranjo encontrado pela artista para organizar os diversos planos retangulares que compõem, no final, uma obra de estrutura única e sólida, apesar das aberturas que as interposições das peças criam. Um pouco antes da exposição das obras, Isai Lenner, marido de Felícia, que já há algum tempo estava doente, infelizmente veio a falecer. Ainda segundo o crítico de arte Frederico Moraes, com a morte do marido, as hastes queimadas como antigas madeiras, antigas árvores, se juntaram na sequência de 6 peças. Ele traça então esse suposto paralelo, sendo as cruzes também a representação dos sentimentos de Felícia naquele momento específico de sua vida. São obras que parecem atrair para si, abre aspas, toda a dor do mundo, que formam cruzes como se tivessem sido recolhidas em algum cemitério e empilhadas desordenadamente, fecha aspas. Então foi a partir da exposição dessas obras que a Felícia Lenner ganhou o prêmio de melhor escultora brasileira, na 7ª Bienal de São Paulo, realizada em 1963. A presença das obras da Felícia em diversos outros acervos do mundo, como no Museu Nacional de Arte Moderna em Paris, no Stade Legic em Amsterdã, no Museu Royal da Bélgica em Bruxelas e na Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma e de Belgrado, além da já citada Tate Gallery, ressalta a capacidade das Bienais de São Paulo em produzir oportunidades para a circulação de obras e artistas. De acordo com a pesquisadora já citada Marina Serchiaro, as Bienais de São Paulo, até a sua 7ª edição, premiavam principalmente 3 categorias, quais sejam o Grande Prêmio com a quantia mais expressiva de dinheiro, o Prêmio Regulamentar destinado ao melhor artista de cada categoria, pintura, escultura, gravura e desenho, e por último o prêmio de aquisição que deveria compor o acervo dos Museus de Arte Moderna de São Paulo e Rio de Janeiro. A Felícia Lenner ganhou na categoria de melhor escultor nacional pela coleção de 5 obras abstratas apresentada ao júri naquela edição. Exatamente, Lê. E é interessante pensarmos no papel desempenhado pelo crítico de arte para a construção do artista moderno. Conforme aponta Júlio Calargan, em Arte e Crítica de Arte, o autor comenta que as obras de arte sempre foram objetos a serem analisados ao longo da história, pois representam o patrimônio sociocultural de uma sociedade. Ou seja, o crítico tem a finalidade de exercer um juízo de valor sobre a cultura de seu tempo. A crítica de arte, principalmente nesse período em que Felícia Lenner produziu suas obras, era responsável pelo auge e o declínio de muitos artistas. Em uma breve pesquisa no acervo digital da Biblioteca Nacional, vemos que, comparado à década de 1950, o número de citações sobre os trabalhos e a figura de Felícia Lenner praticamente triplicou, sendo destaque dentro dos principais jornais. Dito isso, William? Vemos que a crítica de arte e, sobretudo, a historiografia de arte cria suas próprias narrativas, seus heróis e algozes. Quando pensamos em Felícia e toda essa projeção e repercussão importante durante 2 décadas, é no mínimo estranho não nos indagarmos quanto ao seu, entre aspas, sumiço na história da arte brasileira.
Com certeza, Ana. Novos estudos e pesquisas estão buscando identificar justamente quem eram essas artistas e como se consolidaram no ambiente cultural da época. O caso da Felícia era sintomático de todo um contexto geracional de renovação e transição da arte, e dentro desse processo, representantes da arte abstrata ganharam cada vez mais espaço. Em 1955, ou seja, na terceira edição da Bienal de São Paulo, por exemplo, a escultora Maria Martins foi premiada. Na sexta edição, foi a vez da Lígia Clark, e na sétima, de Felícia Lenner. A pesquisadora Marina Serchiaro ainda nos lembra da presença feminina na aquisição dos prêmios da categoria, Aquisição Nacional dos Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para as escultoras Mary Vieira, em 1953, Zélia Salgado, em 1957, Eliuba Wolff, em 1963. Bom, pessoal, além da série Cruzes, que a gente conversou no bloco anterior, né? A fase abstrata da Felícia também é composta pelo conjunto de obras denominada estruturação, que datam de 1964 e 1965. Ao contrário das cruzes, onde os ângulos retos predominam, são as curvas que ganham projeção nas obras que compõem as estruturações. O sentido horizontal domina o plano, e são obras densas que parecem, segundo Frederico de Moraes, plantadas no chão e totalmente submetidas à lei da gravidade. O que ocorre também é a multiplicação dos espaços internos. É como se fosse uma forma que está em busca de uma ordem e de uma estrutura. Existe, certamente, uma tensão de forças no interior dessas obras, que nos convidam a olhar mais de perto os labirintos que se formam a partir dos vazios e dos caminhos internos. Nesse momento, Ana, a Felícia deixa para trás a distinção entre forma e conteúdo e apresenta a autonomia da forma. A arte deixa de ser uma tentativa de imitação da realidade, transformando-se no seu próprio conteúdo. A liberdade da forma passa a conduzir à abstração, fazem que a artista mais se destaca no meio artístico. A pesquisadora Rita Ferreira, ao estudar o processo de reformulação da Praça da Sé, em São Paulo, tendo como fio condutor as obras de artes instaladas a céu aberto, dentre elas a obra Pássaros, de bronze da artista Felícia Lenner, faz uma reflexão que me parece servir muito bem, principalmente para a fase abstrata da exposição do museu. Abre aspas. A escultura exige a cumplicidade de seu fruidor. Diante da escultura não há espectador inocente. O espectador é participante da escultura. Ele faz parte do seu espaço, o seu olhar se debruça sobre as suas curvas e a contempla. Fecha aspas. Ainda nessa mesma pesquisa, algumas pessoas que passam pelas esculturas dizem não conseguir atribuir algum significado para aquelas obras, inclusive a obra da Felícia. A escultora, quando questionada pela pesquisadora, diz que, abre aspas, o público está acostumado a enxergar o que conhece, não está habituado ao direito do artista de ser livre e inventar uma outra realidade, fecha aspas. E é isso mesmo, né? Toda essa, entre aspas, estranheza do público faz parte deste momento de transformação da arte. E toda essa construção de um novo olhar para as produções artísticas contribuíram para que a Felícia pudesse ser contemplada com uma sala especial, na 8ª edição da Bienal de São Paulo, em 1965. A artista expôs 9 esculturas e Mário Pedrosa fez o texto curatorial da sala. Abre aspas. Sua sala atual, de consequência regular daquele prêmio, é sobretudo um ato de humildade diante do público. Ela lhe quer mostrar que não se abriga à sombra daquele galardão nem descansa sobre os louros. Hoje, em que se sente desobrigada de todas as exigências da vida doméstica, da vida familiar, ela dialoga com a própria obra. Mais do que dialoga, a obra puxa para aqui, para colar. A sala atual de 1965 é a chegada de uma viagem de 20 anos. Felícia iniciou-se como escultora em 1945, quando sua direta tarefa materna estava, por assim dizer, cumprida. E as crianças cresciam. A ansiedade por si mesma, enfim, extravasa a procura de expressão. A artista nascia dentro dela, fecha aspas.
Então, levando em consideração tudo o que conversamos neste bloco, neste episódio e nos demais podcasts também, a partir daqui, além da Felícia ganhar prêmios e mais destaque enquanto escultora, ela também adentra cada vez mais para suas produções abstratas, como iremos ver nas 2 últimas etapas do museu. E aqui é a tema do próximo podcast, a fase orgânica, onde estão presentes suas produções também abstratas. As formas vão ficando cada vez mais simples e ganhando forte tensão espacial. São produções de obras monumentais que buscam se adequar ao ambiente na qual estão inseridas e dialogam com o espaço de criação. Bom, pessoal, olha que ainda tem assunto para a gente conversar, hein? Não vamos perder os próximos episódios do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Acompanhe sempre as nossas redes sociais, pois sempre tem coisa boa por aí. E tem mais um bloco pela frente, hein? Bom, nesse último bloco, antes de nos despedirmos, vamos deixar algumas dicas para vocês. Eu começo indicando o filme São Paulo, Sociedade Anônima, de 1965, e dirigido por Luiz Sérgio Persson. O filme aborda a trajetória de Carlos entre 1957 e 1961 na grande cidade, e os autores, ao caminhar pela Bienal, passam pela obra Composição 5, de 1960, da Felícia Lerner, que atualmente se encontra no acervo de arte contemporânea da Universidade de São Paulo. O filme pode ser encontrado nas plataformas de streaming. Para você que quer conhecer um pouco mais do cenário artístico em que a Felícia está inserida, indicamos a tese já citada da pesquisadora Marina Serchiaro, intitulada Esculturas e Bienais, a construção do reconhecimento artístico no pós-guerra, publicada em 2020 e disponível na biblioteca virtual da FAPESP. Além disso, também gostaríamos de indicar o boletim de acervo intitulado Os Processos de Criação de Felícia Lerner, publicado em maio de 2021 no site do Museu e Auditório. Esse boletim busca trazer um pouco mais da essencialidade das técnicas de Felícia e compreender o processo de criação da artista em sua trajetória, seguindo a sua própria curadoria no museu a céu aberto. Nós ficamos por aqui e acompanhe os próximos episódios. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu! Esse foi o podcast Composição A3, uma realização do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Se você ficou a fim de ouvir um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à arte, música e meio ambiente, segue nosso podcast que a cada 15 dias nós temos um encontro marcado aqui. E conta pra gente o que você achou desse 4º episódio. É só entrar nas nossas redes sociais e deixar lá o seu comentário. Foi um prazer estar com você e até mais!